Boa tarde. Boa tarde a todos e todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Podemos começar, pessoal da coordenação aí. Oi, professor. Boa tarde, gente. Acho que sim. Acho que não vem mais tanta gente por conta da reposição. Acho que a gente pode fazer. Infelizmente, né, queria iniciar pedindo desculpa a vocês. Infelizmente, no nosso último encontro, né, que era para ser o nosso último encontro, teve esse imprevisto. Aqui onde eu moro, onde fica o terreiro, é a área rural, e aí às vezes acontecem essas manutenções, né? Infelizmente, eu fiquei sem internet a tarde inteira. Eu volto à internet no começo da noite, e aí já tinha extrapolado o horário, eu tinha ficado bem ansioso em relação aos nossos compromissos. Mas hoje estamos aqui, eu acredito que o evento está sendo gravado, né? Sim? Isso, professor, era o que eu ia dizer. Não vai ter tanto problema, porque quem quiser depois assistir em casa, né, a gente manda o link e não vai ter nenhum prejuízo. Pronto. Então o evento vai ser gravado e as outras pessoas vão ter acesso, né, em outro momento em que tiverem agenda para isso também e disponibilidades, né? Então, dessa forma, iniciar como eu iniciei os outros dois momentos anteriores, né? Pedindo a bênção aos ancestrais, aos mais velhos, aos mais novos, sempre pedindo a permissão para começar esse momento a partir da energia de Exu, a energia do próprio movimento, né? Entendendo que esse movimento ele tem que ser um movimento que ele tem que ser bom para mim, para vocês, para nós, né? Então, que Exu nos permita caminhar, Mojuba, que Exu nos permita chegar a uma ordem das coisas, do encadeamento de ideias, para que essa relação aprendizagem ela possa ser viável e principalmente que ela possa capilarizar, né, os nossos sistemas, os nossos pensamentos, as nossas ações do cotidiano. Então, eu gostaria muito de começar essa ideia aqui, trazendo para vocês, né, a perspectiva de ruptura. Né? É sempre bom a gente pensar que nós estamos muito bem inseridos em processos de alienação e dominação. Esses processos de alienação e dominação, eles também vêm a ser articulados. Vou dizer que em um sentido, né, como um todo. Não é só vertical, não é só horizontal, é realmente num contexto cotidiano, num contexto de direcionamento a partir dos padrões, né? Que são estabelecidos socialmente, ou no contexto do currículo, no cenário das próprias estruturas de modelo que nós percorremos aí, como belo, né? Como a ideia de beleza, a ideia de magreza, a ideia de alimentação saudável, né? E principalmente a ideia para a gente aqui, no sentido que nós vamos estar vivenciando hoje, né, a discussão sobre pesquisas. Né? Até que ponto eu vou desenvolver um processo de ruptura também nessa ideia da prática que eu desenvolvo e da pesquisa. Acho que essa é a minha caminhada para a gente fechar, né, essa, essa andança aqui por essa escola. Então, eu quero pensar muito na minha sala de aula, né? Na minha sala de aula. Por quê? Porque eu estou entendendo que essa sala de aula, já que eu sou um educador, ela pode ser, por exemplo, essa sala de aula virtual. Ou ela pode ser
a sala de aula material que eu estou lá na Unilab. Ou ela pode ser também o meu Instagram, ou ela pode ser o barracão de Candomblé, onde eu estou, ou um cenário onde eu vou estar compartilhando ideias e conhecimentos com pessoas, seja no ambiente formal de educação ou não formal, tá? Ou não formal, ou informal até, né? Então, a perspectiva maior da ideia que eu quero desenvolver a partir dessa ideia de pedagogias das encruzilhadas, né? É estar pensando, por exemplo, que essa sala de aula pode ser uma encruzilhada, como eu já venho trabalhando com vocês, a ideia da sala de aula ser esse local de potencialização ou de novas possibilidades. Porque se eu não levar para esse lado, a sala de aula ela também pode ser um local de extermínio ou silenciamento. E nós, às vezes, fazemos isso muito bem quando nós carregamos toda essa estrutura hierárquica de poder e principalmente de modelos, né, de padrões sociais ou padrões pré-estabelecidos com sistemas de dominação. Então, quando eu digo que a sala de aula é uma encruzilhada de potencialidades ou de possibilidades, eu estou dizendo a partir do princípio que eu estou enxergando os outros e as outras pessoas que estão ali. Mas será que eu consigo realmente enxergar? Né? Paulo Freire ele dá vários exemplos, várias pistas para a gente, como é que a gente vai aprender muito a partir do silêncio, né? A partir do nosso silêncio como educador e a partir da fala dos estudantes, das estudantes. Como é que nós vamos aprender muito a partir do exemplo? Ou como é que nós vamos aprender muito a partir da partilha, da dialogicidade e principalmente da amorosidade? Então, nós estamos tentando romper, por exemplo, com a ideia de uma sala de aula conteudista, em que eu estou ali só divagando conhecimentos, né? Então, eu lembro muito de uma frase de uma coordenadora pedagógica, quando eu era professor de matemática, ela dizia assim: o professor bom de matemática é aquele professor que trabalha o livro de capa a capa. Então, a perspectiva de trabalho da colega realmente era uma perspectiva conteudista. Hora nenhuma, né, eu via nas falas ou nos momentos, né, de compartilhar ideias que era realmente eu refletir sobre um processo de construção do conhecimento a partir dos saberes já existentes ou das pessoas que estavam ali. Não. Eu tinha que chegar de uma forma mecânica reproduzindo, né? E aí eu vou falar bem daquela lógica, né, da brincadeira, né? A velha receita, né? A velha receita, que é muito por aí, por onde a gente trabalha. Às vezes eu estou executando uma receita, mas essa receita ela pode me render sabores diferentes ou caminhos diferentes. Da mesma forma, eu começo, né, a adentrar nesses caminhos quando eu vejo outras possibilidades de ações pedagógicas, né? Por exemplo, a partir da potencialização dos sentidos e, consequentemente, das inteligências múltiplas, né? Das inteligências múltiplas. A partir, por exemplo, do próprio sentido maior da vida, que é a felicidade, do próprio sentido maior da vida, né? Que é a promoção do encantamento. Eu acho que o professor, a professora, se ele não for promover o encantamento na sala de aula, como é que ele vai conseguir motivar alguém a aprender? É uma reprodução extremamente mecânica, né?
Então, eu gosto muito de brincar com a ideia de Exu, porque Exu é o dono da brincadeira. E é ele que vai nos permitir, por exemplo, a ideia da compreensão da brincadeira ser uma possibilidade mediadora da relação ensino-aprendizagem, né? Um processo de promoção da relação ensino-aprendizagem a partir dessa perspectiva realmente de encantamento. Né? Quem não teve aquele professor que fez você se motivar, por exemplo, por ciências ou matemática ou português, e no ano seguinte, quem não teve aquele professor que fez você ter uma aversão àquela disciplina ou àquela componente. Então, nós temos muito isso por empatia, né? Por empatia. E aí, uma das perspectivas de ação que nós devemos estar estruturando hoje como pensamento é essa perspectiva da leitura, né? Leitura do cenário onde nós estamos. Ou seja, a perspectiva da alacridade, né? Desculpa, da alacridade, que eu estou olhando para cá, vendo outra coisa na tela, mas na outra tela, mas na perspectiva da educação contextualizada. Então, professor Lincoln, o que é isso? Eu gosto muito de brincar, né? Quando eu fiz minha pesquisa de doutorado, né? Pesquisa da tese, eu gosto muito de brincar com as pessoas, dizer que eu era uma outra pessoa, né? Eu era uma outra pessoa porque eu tive uma imersão na agricultura familiar, e aí, porque eu queria entender o que era agricultura familiar, para entender muito bem como é que era a perspectiva de construção de prática pedagógica das minhas estudantes que moravam naqueles assentamentos rurais de Apodi, no Rio Grande do Norte. Então, eu fui a campo acompanhar o cotidiano delas. Acompanhar o cotidiano. Só fechar isso aqui, porque senão eu não consigo. Então, nessa perspectiva de acompanhar o cotidiano, eu comecei a fazer uma leitura do cotidiano e a entender o significado da construção de processos de autonomia a partir desse cotidiano. A construção, por exemplo, das próprias bases da emancipação a partir desse cotidiano, né? Emancipação de pessoas. Por quê? Porque era uma disputa societária, né? No caso, eu trabalhava basicamente com estudantes que moravam nos assentamentos rurais da Chapada da Apodi, né? Da Chapada da Apodi. Só que antes de estudar a Chapada, eu fui conhecer as 4 regiões de Apodi. Então, eu fui acompanhar, por exemplo, como é que é a retirada do leite, como é que é o cotidiano de cuidado dos quintais produtivos, o que é uma cisterna de placa, né? Como é que são as relações de estocagem, o que é a palma forrageira, como é que pode ser, né, produzida a palma forrageira, o plantio, né, o consumo, a manutenção, as outras culturas que podem ser plantadas em um quintal. Qual é a diferença, por exemplo, da perspectiva de desenvolvimento da agricultura familiar para o agronegócio? Como é que acontece esse território de disputa? Professor, por que você está dizendo tudo isso? Por que tudo isso é importante para a gente? Porque não tem como a gente desenvolver prática pedagógica sem conhecer o território que nós estamos desenvolvendo, né? Ou seja, eu tenho que saber qual é o meu público-alvo e como é que eu vou falar a língua desse público-alvo. E aí eu volto em uma pergunta, eu acho que eu já joguei para vocês essa pergunta uma vez, né? Eu sempre entro nas minhas salas de aula de começo de semestre e digo assim, o que você aprendeu no ensino médio?
O que você trouxe para a sua vida cotidiana no ensino médio? Né? E muita gente diz assim, professor, não sei. Eu não sei o que foi que eu trouxe para a ação da minha vida cotidiana. E aí eu trago outro exemplo na minha trajetória. Uma vez eu fui dar aula de matemática no Tatu Mundé. Quem é de Fortaleza sabe que bairro é esse, né? É um bairro dentro do Grande Bom Jardim, uma área de ocupação urbana, em que eu estranhei quando eu cheguei lá, porque a coordenadora pedagógica disse logo, não passe tarefa de casa para as crianças. Eu, professor de matemática, vindo de uma realidade completamente, né, de escolas particulares, em que você tinha realmente que ser o produtivista, o conteudista. Então, eu não conseguia entender aquele cenário de não ter, né, de não passar. Eu disse, mas por quê? Porque, professor, eles não fazem. E aí eu comecei a entender por que eles não faziam, quando eu fui fazendo a leitura do contexto social que eu estava inserido. E eu comecei a conversar para entender, né? Conversar para entender. Lembro como se fosse hoje. Teorema de Pitágoras. Vamos trabalhar Teorema de Pitágoras. E aí, não sei se eu tenho algumas fotos aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Eu vi essas fotos em algum lugar hoje. Pronto, tá aqui. Será que eu consigo reproduzir aqui? Quando eu quero espelhar uma tela, eu faço como, hein? Ah, tem que estar aqui, né? Deixa eu puxar para cá. Ver se eu consigo aqui. Cancelo. Se eu conseguir abrir aqui. Vocês conseguem ver? Alguém pode dar o sim? Sim. Sim, professor. Bom, massa. Então, eu fui trabalhar Teorema de Pitágoras. Só chegar lá. Né? E aí eu disse assim, gente, trabalhar Teorema de Pitágoras, eu queria muito bem chegar e fazer uma relação, por exemplo, com relações étnico-raciais, né? Então, eu comecei a entender que a grande maioria daquela população, cenário da sala de aula, era uma população de crianças pretas, né? E que a maioria tinha contato ou escutava falar dos terreiros, a grande maioria com a base satanizada, demonizada, e todo aquele contexto de estereótipo em relação aos terreiros, em relação à cor da pele. Então, eu comecei a trabalhar relações étnico-raciais. Eu disse, vamos entender primeiro, né, como é que a gente entende a história da África. E aí eu trouxe um exemplo dessa organização, dessa tribo, dessa comunidade, desse grupo étnico, né? Do sul da Zâmbia. Se você for ver, eu estou falando aqui de uma comunidade, né, de um grupo étnico. Se você conseguir reparar aí, você vê um círculo gigantesco, né, e você vê círculos menores aqui. Né? Eu estou falando aqui, na verdade, de uma base fractal, né? De uma base fractal. Então, essa base fractal é uma base de uma matemática complexa, de reprodução a partir de uma ideia de uma matemática complexa, diferente, por exemplo, da perspectiva, né, cartesiana, que é desenvolvida aqui na perspectiva geométrica, né?
Aqui eu falo de uma matemática complexa. Então, eu comecei a ver que eu estou falando de arquitetura, né? De arquitetura, de organização social. Aí é tanto que eu digo aqui, tais fractais arquitetônicos são abundantes nas estruturas das aldeias africanas, algumas retangulares, em vez de circulares, outras muito mais difusas que coerentes, mas ainda exibindo uma característica de escala. Arquiteturas de dimensionamento, no entanto, são apenas o começo. As características fractais também podem ser vistas em tecidos, pinturas, esculturas, máscaras, ícones religiosos, cosmologias, estruturas sociais africanas. E aí eu comecei a ver, por exemplo, isso nas casas, né? Por quê? Lembre-se que eu comecei a trazer a ideia, por exemplo, de trabalhar com o Teorema de Pitágoras, né? Professor, o que é o Teorema de Pitágoras? A construção do ângulo reto. Aí eu perguntei para as crianças, quem de vocês tem algum pai que trabalha na construção civil ou conhece alguém, algum vizinho, algum tio, algum primo, algum irmão que trabalha na construção civil? Então, mais da metade da sala levantou a mãozinha, né? Levantou a mão e disse, pois nós vamos entrevistar essas pessoas. Por quê? Né? Porque é interessante que a gente entenda como é que se constrói um ângulo de 90 graus. Professor, o que é o ângulo de 90 graus? Olhe para os 4 cantos da sala de aula, você vai ver um ângulo de 90 graus. Antes de chegar na fórmula matemática. Então, eu estava toda hora relacionando, né, com a estrutura que eu queria, com a base que eu queria, que era o Teorema de Pitágoras. E aí eu fui mostrar para eles, por exemplo, qual era a ideia, por exemplo, de uma perspectiva fractal. E eu fui trabalhar, por exemplo, proporção. Isso aí sou eu, né? Alguns aninhos atrás, mais ou menos 2012, por aí, 2011, 2012. Eu tinha terminado o mestrado, 2012, 2013. Dando aula de proporção e triângulos, né? Ou seja, ensinando os alunos a pensar em uma outra matemática, né? Em uma outra matemática. Uma matemática que antes não fazia parte da construção de vida deles, mas que hoje, né? Não sei como é que está a vida deles aí, pelo menos acesso nessa perspectiva de compreender um pouco entre as relações étnico-raciais e a matemática eles tiveram. E aí a gente levou todo esse questionamento, por exemplo, essa construção para a quadra, para as salas de aula, discutindo, por exemplo, né, as questões ambientais a partir dessas latinhas que eles começaram a trazer, a questão da reciclagem, envolvendo aí uma série de temáticas e estruturas sociais que antes não eram tocadas com tantas complexidades, né? Ou seja, deixa eu tentar parar aqui, para a partilha. Parou aí a apresentação para vocês? Parou sim, professor. Pronto, todo mundo está me vendo. Então, eu comecei a tentar trazer elementos que ajudassem, né, com que as crianças pudessem pensar um pouco sobre as realidades em que eles e elas estavam inseridos. Entendeu? Eles e elas estavam inseridos e, a partir daí, a dimensionar ações que eu poderia entrar com mais intensidade mesmo, nos interstícios. Eu gosto muito dessa expressão interstício. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, a gente vai trabalhar relações étnico-raciais e as pessoas vão dizer que é macumba, né? E aí, quando eu trago a ideia do Exu nas escolas, eu digo que Exu nas escolas é isso. Trabalhar relações étnico-raciais a partir do contexto em que as pessoas estão inseridas. Nesse cenário e nessa perspectiva, eu convido vocês a pensar, por exemplo,
Como é que nós vamos fazer pesquisas em gastronomia, né? Pensando, por exemplo, a partir do contexto das religiões de matriz africana. E aí, conversando com alguns colegas e fazendo algumas pesquisas, eu achei um documentário que é interessante, que ele vai trazer um outro panorama, né, para além do candomblé, para além do cenário baiano. E aí eu gostaria de pedir que vocês assistissem um documentário de 21 minutos que vai ser reproduzido aqui pela coordenação agora, tá certo? Pode ser? E aí, você é de onde? Sou lá de Travado do Sul. E tá ansioso pra entrar em Bora Bora? Aqui é o Ifibra, não tem nem comparação. Mas eu me identifico. Ô Jurema, sua força onde é que está? Tá no tronco da Jurema, terreiro do Jurema. Tá no tronco da Jurema, terreiro do Jurema. Saudações a todos. Meu nome é Eduardo. Dentro da religião eu sou conhecido como Pai Duda. Sou juremeiro e sou babalorixá dentro de candomblé. Mas eu me identifico e cultuo a Jurema Sagrada, o culto Catimbó Jurema. Sou dirigente do terreiro Mestra Maria Farrapo. Já tenho uma certa trajetória dentro da religião. E assim, eu não procurei a religião foi quem me procurou. Porque apesar da minha família não ser praticante de cultos afro-ameríndios, nem de nenhum segmento espiritualista, eu tive problemas durante a minha infância, problemas espirituais, e tive que procurar a religião. Foi contra o apoio de meus pais, mas diante da necessidade, quando eu precisei procurar a minha primeira mãe de santo, a primeira madrinha de Jurema, mãe Isaurina, em memória, ela conversou com meus pais, com a minha mãe em especial, e diante da necessidade foi autorizado que eu iniciasse meu desenvolvimento espiritual. E dentro da religião eu me identifico muito com a Jurema. O culto à Jurema Sagrada é um culto muito antigo, que quando o Brasil foi colonizado, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existia o índio cultuando a Jurema, cultuando seus ancestrais. E ao longo do tempo a Jurema também teve a influência do negro e teve a influência cristã da colonização. O culto a senhores mestres é um culto voltado à caridade, a socorrer aos necessitados, aos que são menos favorecidos. Então a Jurema, quando se procura um mestre, um caboclo, um encantado, um guia, sempre se tem algum problema a resolver, seja uma cura, seja um conselho, seja alguma orientação espiritual. Dentro da ritualística de Jurema, uma das partes importantes é a parte das oferendas. E eu escolhi falar sobre um prato, que é o baião de dois, que eu denominei como baião de mestre. E esse prato, ele é oferecido aos senhores mestres da Jurema Sagrada, na intenção de abertura de caminhos, na intenção de agradecimento de graças alcançadas. É oferecido também como fortificação espiritual e material, porque além da gente oferecer essa comida às entidades, né, aos encantados, a comunidade e as pessoas, elas se alimentam também desta comida. Então essa comida, ela tanto fortifica o espírito como fortifica a matéria. E seguindo as exigências do edital
do Prêmio de Saberes, Sabores e Fazeres, da Fundação José Augusto e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através de recursos da Lei Aldir Blanc, eu vou apresentar esse prato e a forma como ele é preparado. Oi, se balança o galho da Jurema, oi, se balança galho por galho. Toma cuidado com a semente da Jurema, ô meu mestre, que ela é seca, se balança, mas não cai. Toma cuidado com a semente da Jurema, ô meu mestre, que ela é seca, se balança, mas não cai. O meu galinho de Jurema já vem ramando. Meu galinho de Jurema já vem ramando. Venho da cidade da Jurema, sou rei, sou rei, sou rei. Eu venho da cidade da Jurema, sou rei, sou rei, sou rei. Bem, como eu falei anteriormente, o prato que eu irei apresentar será o baião de mestre, ou baião de 2. A base desse prato é o feijão de corda e o arroz, preferencialmente o arroz da terra, com uma carne de charque também, é o principal desse prato. Aí, além desses elementos, teremos também a carne de sol, o cheiro verde, o queijo de coalho, o leite de coco, a manteiga do sertão, a nata do leite, cebola roxa, o alho, pimenta do reino e o sal. Esses são os elementos que serão os ingredientes que iremos utilizar na elaboração desse prato. Lembrando que o prato, após ele estar preparado, a comida em si, ela será compartilhada com as pessoas presentes. Será servido a parte, retiramos uma parte que será servido aos senhores mestres e o restante, a outra parte, será compartilhado com as pessoas presentes. E dando prosseguimento ao processo de preparação da receita, começaremos cozinhando o feijão e o arroz, que é a base principal do prato. Agora eu colocarei o feijão de corda para cozinhar, somente na água e no sal. Lembrando que o sal tem que ser com cuidado, porque tem os outros elementos da receita que possuem sal também, que no caso a carne de charque e a carne de sol. Então o sal é somente para representar, para colocar, mas com cuidado, porque qualquer coisa a gente pode corrigir no final, o sal. Eu andei, eu andei, eu andei, eu andei, eu andei, vou andar. 7 anos andei, fui em terra, outros 7. Agora eu vou cozinhar o arroz da terra. E uma observação, para cozinhar o arroz da terra eu estou utilizando a água que cozinhou o feijão de corda. Também só coloquei o sal, porque é para não interferir no sabor com os outros ingredientes que serão agregados à receita. Então aqui agora está cozinhando o arroz da terra. Ô Jurema preta, senhora rainha, abra a cidade mais achada. Bom, agora vamos proceder com a carne de charque. Irei cortá-la para depois escaldar para tirar o excesso do sal. No mundo avistei uma muralha, feliz de quem ela atravessa. Vou cortando em cubos, porque ela será escaldada, né? Iremos ferver para tirar o excesso do sal e depois iremos dar outro procedimento com os outros temperos. Da mesma forma, também cortaremos a carne de sol, que ela será levemente aferventada para depois refogarmos e triturarmos para compor a receita. E o queijo coalho será cortado em lâminas, que facilita
ele ser incorporado à receita. Porque com o calor ele vai se derreter e tornará a receita mais saborosa. Ô Jurema preta, senhora rainha, abra a cidade, mas a chave é minha. E sobre o queijo de coalho, eu estou fatiando em lâminas e reservarei uma parte para finalizar o prato, na hora de finalizar a receita. Feliz de quem ela atravessa, é a muralha das três donzelas, que vive no fundo do mar. Segure eu no mundo, segure eu, sustenta eu, Jurema, sustenta. Utilizaremos nessa receita a cebola roxa. Optamos pela cebola roxa pelo fato que ela agrega mais sabor ao prato. Por ela ser mais forte, ela agrega mais sabor, se torna uma comida mais saborosa. Agora, utilizaremos o alho, foi aproximadamente uma cabeça de alho. Uma cabeça de alho, eu já estou aproveitando e colocando o sal e a pimenta do reino, um pouco. Para esses ingredientes ficarem agregados à receita. Fazendo dessa forma, ao refogar, dará um sabor todo especial à comida. Aqui no momento eu estou utilizando o alho, o sal, pouco sal e a pimenta do reino. Na hora de preparar, se necessário, a gente corrige com mais algum dos elementos desses ingredientes para incorporar melhor o sabor da receita. Pronto, agora nós vamos tratar da carne de sol e da charque, que foi devidamente escaldada para retirar o excesso de sal. E vamos refogar com a manteiga da terra, a manteiga do sertão. Aí vamos colocar a carne de sol e a charque. Porque a manteiga da terra, né, ou manteiga do sertão, como queiram chamar, a manteiga de garrafa, ela dá um sabor todo especial a esse prato. Aí vamos colocar uma boa parte da cebola roxa. Um pouco do cheiro verde também. E um pouco do alho que foi pilado com a pimenta e um pouco de sal. Vamos misturando, que é para agregar o sabor dos temperos, né? A cebola com o cheiro verde, o alho. E essa cebola roxa, ela tem um sabor mais forte e ela é muito utilizada nas comidas da Jurema, dos senhores mestres, porque ela é bem do aspecto nordestino da receita. Depois que ela estiver bem refogada, aí nós iremos triturar no liquidificador, no processador. Se fosse como a receita era tradicionalmente executada, ela seria pilada no pilão. Ela seria triturada no pilão, como era o costume antigo. Mas, para facilitar,
né? Nós utilizamos ou no liquidificador ou no processador, que também dá um efeito muito bom. Gente, vocês não têm noção do cheiro, do aroma dessa comida. Só em sentir esse cheiro, a pessoa já tem vontade de degustá-la. Lembrando que as comidas ritualmente utilizadas, elas precisam ser bem feitas, bem temperadas, precisa ter, além da questão da beleza, o sabor é importante. É muito interessante que as comidas sejam bem preparadas, né? Em termos tanto da beleza da comida em si, como o sabor. É muito importante, porque não é o fato da comida ser preparada para utilização espiritual que ela deve ser feita de qualquer forma. Não. A comida, quando a gente faz para a entidade, a gente faz com o mesmo amor e carinho como se fosse a gente fazendo para nós mesmos nos alimentarmos. E dessa comida que a gente serve para a entidade, né, para os senhores mestres, para os encantados da Jurema Sagrada, de forma geral, essa mesma comida que a gente serve para eles, nós nos alimentamos também, que é uma comunhão, né? Você alimenta o espírito e fortalece a sua matéria também ao mesmo tempo. Então é importante que as comidas sejam bem preparadas, tudo muito limpo, tudo muito organizado. E o sabor é importante. Nós vamos triturando até o final, até ficarmos com toda a nossa charque, toda a carne de sol devidamente processada, para que ela fique no ponto, que ela fique no estilo de uma paçoca, porque assim fica o sabor, ela fica melhor agregada ao prato, à receita. Como eu havia falado anteriormente, vou aproveitar esse temperinho aqui que refogou a charque e a carne de sol. Vou colocar aqui o restante da manteiga do sertão de garrafa. E vou acrescentar o nosso feijão de corte. Oi, se balança o galho da Jurema. Oi, se balança galho por galho. Toma cuidado com a semente da Jurema. Ô meu mestre, ela é seca, se balança, mas não cai. Toma cuidado com a semente da Jurema, ô meu mestre, ela é seca, se balança, mas não cai. O meu galinho de Jurema já vem ramando. Meu galinho de Jurema já vem ramando. Venho da cidade da Jurema, sou rei, sou rei, sou rei. Eu venho da cidade da Jurema, sou rei, sou rei, sou rei. Pronto, dando continuidade, agora vamos acrescentar o leite de coco. A quantidade original seria meio litro, mas como a quantidade, à medida que a gente foi acrescentando, aumentou, aí eu tive que aumentar também a quantidade do leite de coco, que passou a ser 1 litro. Inclusive, tive até que mudar a panela. Agora, a nata fresca, nata de leite, que também dá um sabor todo especial ao prato. E por último, o queijo de coalho.
que, como eu falei no início, vou reservar um pouco para finalizar a receita, para finalizar o prato. Na finalização, eu acrescentarei o restante. Para finalizar, dar uma mexida, porque eu optei por deixar ele nessa consistência cremosa. Então, por isso que tem que mexer para ele não pegar no fundo da panela. E eis o nosso baião de mestre ou baião de 2. Oi, se balança galho por galho. Toma cuidado com a semente da Jurema, ô meu mestre, que ela é seca, se balança, mas não cai. Toma cuidado com a semente da Jurema, ô meu mestre, que ela é seca, se balança, mas não cai. Como eu estou preparando esse prato para ser oferecido aos senhores mestres, eu estou finalizando, acrescentei o queijo coalho, um pouco de cheiro verde. E na comida ritual, acrescentei rapadura, que faz parte da culinária nordestina dos senhores mestres da Jurema Sagrada. E esse é o nosso prato, que será oferecido aos senhores mestres da Jurema Sagrada. Que será oferecido aos senhores mestres da Jurema Sagrada, o baião de mestre, o baião de 2. E assim finalizamos o nosso prato, a apresentação do nosso prato, que é o baião de mestre. E eu aproveito a oportunidade. Quero agradecer ao Instituto Terreiros do Futuro, na pessoa de Mãe Maria Rita, a colaboração, a parceria, que ela me cedeu a cozinha, o espaço do terreiro, de muito bom coração, sou muito grato. Maria Rita é minha afilhada, é minha filha de Jurema, e estamos juntos, que a religião é para isso, é para fortalecer, é para unir, é força em nossos caminhos. Salve Deus, salve a Jurema Sagrada. Oi, se balança galho por galho. Toma cuidado com a semente da Jurema, ô meu mestre, que ela é seca, se balança, mas não cai. Toma cuidado com a semente da Jurema, ô meu mestre, que ela é seca, se balança, mas não cai. O meu galinho de Jurema já vem ramando. Meu galinho de Jurema já vem ramando. Venho da cidade da Jurema, sou rei, sou rei, sou rei. Pronto, podemos voltar. Maravilha. Como eu estava falando, né, na ideia de conhecermos melhor o território em que nós estamos inseridos, né? O território em que nós estamos inseridos, eu fiz, como eu já disse, o meu doutorado estudando um território, um município do Rio Grande do Norte, Apodi. Lá eu passei vários anos trabalhando na Universidade Federal Rural de Semiárido, em Mossoró. Então, eu rodei o Rio Grande do Norte inteiro. Então, eu quis trazer um pouco da realidade, né, que eu vivenciava no contexto, né, da alimentação de lá, mas sem perder o foco principal, que seria a ideia da alimentação e das oferendas, da comida ritual, né? Vou chamar assim. Porque é importante a gente pensar para além da ideia, quando a gente vai falar religião de matriz africana, terreiro, da ideia de Salvador, né? A gente pensar que os terreiros, eles estão em todos os espaços no Brasil inteiro e eles vêm influenciar
principalmente a alimentação das pessoas. A alimentação das pessoas. Então, fazendo esse comparativo, né, eu queria pegar alguns pontos do documentário, né, que foi apresentado, mas também trazer outros elementos, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, para a gente estar pensando, por exemplo, as questões de prática pedagógica. Já que vocês vão trabalhar pesquisa aqui, e vão desenvolver um dia, né, essa realidade prática no cotidiano de vocês, professores e professoras, né, é interessante a gente pensar, por exemplo, a questão da prática pedagógica. Eu tenho que pesquisar para compreender a realidade que eu estou inserido, para, a partir daí, transformar essa realidade em uma gama de possibilidades e desenvolver uma boa prática pedagógica. Para desenvolver essa boa prática pedagógica, eu parto da pesquisa, da investigação, né, do cenário. Então, a ideia de alimentação que eu trago a partir do terreiro é uma ideia de alimentação do cotidiano, ela não está isolada, por exemplo, de forma nenhuma, da ideia de alimentação das entidades, dos encantados, né? E dos orixás ou divindades, né? E aí é interessante pensar, por exemplo, orixás, voduns e inquices, que são as divindades, nessa perspectiva. Porque eu não estou separando a alimentação que eu como da alimentação das entidades e divindades. Aqui, por exemplo, eu trouxe um baião de 2, que ele chama de baião de mestre, que é oferecido para as entidades na Jurema. Mas, por exemplo, se eu for para uma outra falange na Umbanda, a de boiadeiro, você vai ver também a influência do feijão tropeiro, você vai ver a influência da batata doce, do milho, da própria rapadura, do caldo de cana, do queijo coalho, que tudo isso está ali na mesa de boiadeiro, né? Na mesa de boiadeiro, e que a tapioca, né? Que vai estar, aí você já amplia os horizontes, que vai estar sendo oferendado tanto na mesa dos boiadeiros como dos caboclos indígenas também, tá? Porque todos vão estar unidos para a mesma vibração energética de trabalho, a vibração de cura, de descarrego, de limpeza, ou assim queira a casa, né, invocar naquele dia de trabalho ritual. Ou, por exemplo, os pretos e pretas velhas, né, em que você vai ver, quem for para as festas de pretos e pretas velhas, você vai ver, por exemplo, a influência da pipoca, a influência do mugunzá, da batata doce, do vatapá, do café para o preto velho, o vinho também, né? E as outras comidas do cotidiano, o cuscuz, né? A própria tapioca, tudo isso está presente dentro do ritual de cura da mesa do preto velho, naquela oferenda de cura que é feita. Então, as pessoas colocam como oferenda e partilham aquela oferenda. Eu acho muito interessante, por exemplo, na Umbanda, nos rituais dos pretos velhos, em que as entidades vêm para se alimentar. Então, o preto velho, eles fazem a roda, ficam ali, o terreiro está em festa, está todo mundo louvando o preto velho, mas eles fazem a roda, montam a mesa, e ali eles vão comendo. A pessoa incorporada, ela vai comendo essas comidas, né? E também vai sendo distribuído para as outras pessoas que estão ali. Assim como, né, no Candomblé. Então, nós, no mês de agosto, nós fazemos uma grande louvação a Obaloaê, que é o orixá, o grande rei da terra, né? Obá, rei, Oluaê, o senhor da terra. Então, nós fazemos essa louvação ao grande rei da terra, Obaloaê, que é sincretizado com São Lázaro,
né? E é interessante entender o sincretismo como estratégia de sobrevivência, mas Obaluaê é Obaluaê, São Lázaro é São Lázaro. É muito importante dizer, por exemplo, que esse movimento de afirmação das diferenças, ele foi parte dos movimentos sociais, né, baianos, em determinado momento histórico, principalmente por Mãe Estela e tantas outras Yalorixás. Mãe Estela do Opon Funjá. Então, vocês vejam que, como eu estava dando aula de matemática lá, falando, tentando compreender as relações do cotidiano, para tentar trazer o link e construção de processos, né, da relação ensino-aprendizagem, a mesma coisa está presente dentro do terreiro. Eu não estou separando o cenário do cotidiano da alimentação do terreiro, nem do cenário de oferendas rituais ou do próprio ritual. Então, essa comida, como o pai disse aqui no vídeo, né, é uma comida sagrada, que ela tem que ser feita da melhor forma possível. Mesmo que ela não seja para minha alimentação. Não, eu não quero comer baião naquele dia, eu vou fazer só o baião para o mestre. Né? Então, eu vou fazer como? Eu vou fazer como se eu fosse comer da melhor forma possível, para que aquela oferenda ela venha a ter um resultado mais rápido, a trazer o resultado mais rápido, porque eu estou trabalhando com o resultado. Então, eu gosto muito, por exemplo, quando chega aqui no... Hoje em dia eu não faço mais com tanta frequência por conta do tempo, né? Os trabalhos de amor, trazer o amor de volta em 3 dias, né? Pai Lincoln, você traz o amor de volta em 3 dias? Se eu tiver tempo e paciência, eu faço. Né? Mas trazer o amor de volta é uma coisa. Agora, a pessoa saber manter o amor, nem sempre ela tem equilíbrio para manter. Aí é o grande problema. Mas eu gosto muito, por exemplo, de fazer, quando são os trabalhos de amor, um bolo. Né? Eu faço um bolo para a pombagira. E não tem nem o perigo de fazer esse bolo para a pombagira e esse amor não voltar. Essa pessoa não procurar outra. Que é um bolo de uma receita super simples, com pimentão, tomate, ovo e cuscuz. É uma receita super... Lógico que tem um elementozinho a mais, que você coloca uma magia ali, mas fazendo aquela oferenda, das vezes que eu fiz, o amor sempre vai voltar, né, para a pessoa. E tem muitas outras coisas que são significativas para a gente e que vão nos fazer refletir sobre o nosso cotidiano, né? Esse bolo da pombagira, você podia dizer, pai Lincoln, isso é uma farofa de cuscuz, isso é um cuscuz que a gente come no final da tarde. É um cuscuz que a gente come no final da tarde, cuscuz com ovo e pimentão e tomate. Mas aquilo dali também é o cuscuz que eu como no final da tarde, mas também é a oferenda que eu utilizo, por exemplo, para trazer o amor de volta em 3 dias, entendeu? Então, esses rituais, eles não estão separados. Na Umbanda, nós vamos ver perspectivas rituais a partir dos contextos regionais, né? Com a influência muito grande das matrizes. Quem são as matrizes da Umbanda, Lincoln? A matriz da Umbanda é o próprio Candomblé, é o Espiritismo, é o catolicismo popular, é a pagelança, são os próprios cultos regionais. No Candomblé, como eu já disse, são grupos étnicos africanos de cidades-estado que se reúnem e aqui se organizam dentro do terreiro. Só que aqui no contexto desse pacto civilizatório chamado terreiro, é interessante a gente pensar que o terreiro ele comporta, né? E se a mão não gosta de cuscuz, não tem nem por que trazer de volta. E o que é importante, mas quem tem que gostar é a pombagira, viu, Tiago? É ela que vai trabalhar, não tem nada a ver com amor, não. A pombagira é que tem que gostar do cuscuz. Então, a ideia, né,
aqui é a gente pensar, por exemplo, que no candomblé nós vamos ver alimentos, né, ou práticas cotidianas que vêm do contexto ou do cenário africano, mas, por exemplo, que aqui no Ceará elas não fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do universo do terreiro. Estão aqui. Você vê com muita frequência o acarajé no meio da rua, né? Ver um acarajé no meio da rua. Mas as outras, por exemplo, o abará. Abará que é uma comida que está para vender em Salvador, né? Ou na Bahia como um todo, em qualquer banca de acarajé. Aqui você vai para as bancas de acarajé de Fortaleza e aqui do estado de Ceará você não encontra abará. Você encontra o acarajé, né? O acarajé. Mas eu quero falar, né, do Itane do acarajé, eu já falei para vocês. A Suzane Rabelo faz. Professor, uma pergunta. O que o senhor pensa sobre a apropriação das práticas alimentares afro-religiosas de terreiro por não participantes ou chefe não religioso? Olha, vamos pensar o seguinte. Quando as primeiras mães elas disseram para as suas filhas, né? Vocês têm que ir para a rua ganhar o sustento de vocês, porque o seu marido não volta mais. Porque, por exemplo, a dinâmica de uma mulher preta era uma, a dinâmica de uma mulher branca era outra na sociedade. Essas práticas elas foram juntos. Elas foram juntos. Eu acho que é importante ser dito que aquela alimentação, de onde ela vem, né? É importante ser dito de onde ela vem, porque senão ela vira o bolinho de Jesus. Por exemplo, no caso do acarajé. Se você dá os créditos, eu não vejo por que não. Por exemplo, né? Vou até falar na frente da questão do manjá. O manjá, ele é um doce, que ele é muito vendido e comercializado hoje em vários lugares. Mas ele nasce aonde? Ele é uma comida de quem? Né? Ele nasce no terreiro. Ele é um doce do terreiro. E é uma comida que se faz para Iemanjá, né? Existem dois tipos de manjá, o manjá doce e o manjá salgado. Os dois são oferecidos para Iemanjá com intuitos completamente diferentes, mas eles comem na mesa do ritual chamado Bori, que é o ritual de reequilíbrio. Então, se você me perguntar assim, essas comidas elas devem sair do terreiro e ir para a nossa culinária, eu digo sim. Elas já estão fora do terreiro, né? Elas já estão fora do terreiro. Elas não estão aprisionadas faz tempo dentro do terreiro, guardadas, aprisionadas, né? Mas é importante dizer de onde elas vieram, qual o contexto histórico, né? Como é que foi aprendido, as influências, qual foi o grupo étnico. Eu acho que isso torna mais rico até quando você vai, né, expor, conversar. E também pode fazer parte, por exemplo, né, Suzane, de uma ação da luta antirracista. O complicado é quando você se silencia em relação a isso. Por quê? Porque aí você está apagando ou promovendo o epistemicídio de novo, né? É interessante fazer as pessoas pensarem sobre isso também. Quer dizer que o acarajé vem do terreiro? Quer dizer que o manjá, que eu tanto gosto, vem do terreiro? Quer dizer que o mucunzá doce, que eu tanto gosto, vem dos pretos velhos, do ritual do preto velho, ou da oferenda para Oxalá? Sim. Né? E como contextualizar sobre a memória imaterial desse tipo de comida? Essa é a grande questão, né? É isso que eu estou tentando trazer para vocês aqui, elementos de como a gente está pensando essa estratégia. Porque, por exemplo, a grande maior parte da sociedade se apropriava e descontextualizava, descaracterizava.
Vocês não, vocês já vão colocar as lentes de vocês, sabendo esse processo de investigação, através do processo de pesquisa e investigação de onde ela vem, e vão colocar para frente através das práticas pedagógicas, né, que vocês vão ensinar enquanto educadores e educadoras. A Solange diz assim: professor, existem comidas votivas que são interditadas para quem não professa? Eu não vejo. Aqui no Brasil, não. Porque, olha, as comidas mais sagradas, né, são as que vão para dentro do espaço ritual de iniciação, que a gente chama de rondeime ou roncó, né, ou camarinha na Umbanda. E são comidas normais do nosso cotidiano. Comidas normais do nosso cotidiano do terreiro, comidas normais do nosso cotidiano que vai lá para fora, comidas normais do nosso cotidiano com outros complementos, chás, banhos, né? Orações. Eu não vejo nenhum impedimento. O material é possível reproduzir e o imaterial não? Aí colocou perfeito. Então, por exemplo, se você for pensar, o que eu estou querendo trazer para vocês é justamente isso, né? Onde é que nós investigamos essas origens? Né? Onde é que nós investigamos os contextos de origem? Eles estão na nossa sociedade como um todo, em geral. Só que essas lentes, elas sempre foram racistas e sempre invisibilizaram os nossos territórios, os nossos espaços, né? Os nossos cenários. Então, por exemplo, quando você chega e fala do acaçá, teve uma pessoa aqui, eu não sei qual foi o professor ou professora, que diz assim: o acaçá tá colocado à venda, por exemplo, nos restaurantes de Salvador. Né? Como é que é a história do acaçá? O que é o acaçá? O ecó, né? Ecó, o acaçá. E aí eu vou contar a história para vocês. O acaçá, né, que é tipo uma piramidezinha feita com farinha de milho branco moída, e você vai fazer um mingau até dar o ponto dela endurecer, e você enrola na folha de bananeira. O acaçá, geralmente, você acrescentou açúcar ou mel, né? O acaçá doce é mais gostoso. Mas a gente, nos momentos rituais, a gente come o acaçá sem nada e come o acaçá doce, dependendo do que for sendo feito naquela hora. No grupo étnico de Obaloaê, né, era sempre feito um grande ritual de oferenda no decorrer do ano. Obaloaê é o senhor dono da terra. Então, a oferenda era sempre alguém que era... Várias pessoas se ofereciam para ser a oferenda. Estamos falando de comida, né? Elementos culinários e cultura. Né? Então, naquele grupo étnico, isso, né, essa prática, era cultural, era tradicional. Então, seria uma grande oferenda, por exemplo, né, seria um momento de felicidade você se tornar a oferenda. Então, você se sacrificaria para mais um ano de fartura daquela comunidade. Como é que era feita a oferenda? Era cavado um grande buraco, e na hora do ritual, a pessoa entrava e ela era soterrada, ela virava a oferenda. Né? E aí, chegou num momento em que a filha do rei foi escolhida, né, pelo oráculo. E o rei disse que não ia. Os filhos dos outros é bom, né? Agora, quando é o nosso, disse que não aceitaria colocar a filha dele como oferenda, de jeito nenhum. Ser escolhida, né, para ser dada como oferenda para o grande rei da terra. Então ele foi até Orumilá, e Orumilá consultou Ifá.
Ifá disse: faça um grande ecó do tamanho dela. E na hora do ritual, no lugar dela entrar do buraco, você coloque esse ecó do tamanho dela, né? Esse acaçá, essa pirâmide feita com farinha de milho branco cozida. E assim foi feito, grande ecó, um grande acaçá. E foi feito o ritual dessa forma. O rei voltou, né, no oráculo depois e viu que Obaloaê tinha ficado satisfeito com aquele ritual, com aquela oferenda. Então, o ecó, ou acaçá, ele foi batizado como elemento mágico para substituição de qualquer pessoa ou qualquer vida. É por isso que em todo ritual que a gente vai fazer, no candomblé de oferenda, ritual em que vai sacrifício de sangue de egé, né, como a gente chama, a gente coloca o ecó, para que, por exemplo, naquele ebó, aquela energia que está ali não queira a minha vida. Então, toda vida eu coloco, se for um ebó, por exemplo, Odi, que vai o número 7, são 7 ecós brancos. Se for um ebó que vai a Gilaxeborá, número 12, ou do número 12, são 12 ecós brancos. Em cada ritual de ebó, os elementos vão tendo um significado importante. Então, por exemplo, eu não tenho como fazer um ebó egum ou um ebó ancestral sem colocar 9 acarajés fritos no azeite branco ou no óleo. Eu não tenho como fazer isso. Por quê? Porque o acarajé vai ser o elemento básico que Yansan vai utilizar para levar aquela entidade. Ou, por exemplo, Exu, né, que é a farinha. Exu precisa da farinha com o dendê, que é o padê. Exu precisa da farinha com o dendê para ter um significado. Exu precisa da farinha com mel para ter um outro significado. A farinha com azeite claro para ter um outro significado. A farinha com carvão para desmanchar feitiço. Entendeu? Ou, por exemplo, a massa de milho com dendê, crua mesmo, né? Para ter um outro significado de abundância e prosperidade. Aqueles elementos, sim, eu estou falando de uma tecnologia ancestral, né? Uma tecnologia ancestral de leitura e interação. Todo mundo gosta da farinha, né? Da farinha que está ali em cima, né? Mas a farinha que está ali em cima, será que ela não é uma forma de padê também? Porque para Exu eu ofereço... eu não tenho como ter um galo. Não tenho dinheiro para comprar um galo, professor. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar ali um pouquinho de farinha, né? Um pouquinho de farinha, e vou colocar ali, por exemplo, o dendê, e coloco um pedaço de carne. Aquela oferenda, Exu recebe da mesma forma. Entendeu? Agora, qual a intensidade da sua fé? Qual a intensidade da sua fé? Então, quando eu volto para a alimentação, né, do terreiro, eu estou querendo dizer aqui que essa alimentação ela não é divergente. Nós não estamos falando de um cenário divergente entre a comida que nós comemos e a comida que nós oferendamos. Essa comida que nós comemos e essa comida que nós oferendamos, elas são feitas com base na magia. A pessoa que está fazendo, ela está fazendo com magia. Da mesma forma. E nós vamos nos restabelecer em energia vital também com base nessa magia. Então, para eu comer, né, na casa do meu pai de santo, a primeira coisa que eu faço é pegar o pratinho, né, e dizer, Agião Pai, eu peço a permissão a ele para comer. Eu e todas as 20, 30, 40, 50 pessoas ali,
Depende muito de cada casa, geralmente são todas as pessoas juntas que se juntam, servem a sua alimentação e vão pedir autorização ao pai. E aí ele diz a Geomã, né? Ou seja, você pode comer. Ou se ele quiser provar da minha comida, ele diz a Geombó. Aí eu venho com o prato, me levanto de onde eu estou, venho com o prato e entrego o prato a ele. Então eu estou falando aí de leituras e formas de viver, né? E compreender o mundo em um cenário em que não é separado, porque quando eu termino de comer, eu volto para ele e digo, Motumbá, ou seja, a bênção, Pai. E ele vai me abençoar por ter comido. Me abençoar por ter comido. Né? Por ter comido tudo aquilo. Então, por estar participando daquele momento de união familiar, em uma sociedade em que a gente não está preocupado com a cultura fast food, o terreiro ainda promove essa prática ancestral, né, de provocar as pessoas a pensar, por exemplo, a relação família. E é uma família que vai se unindo, né? Então, deixa eu ver o que mais falta falar. Também tem a seguinte perspectiva. Nós estamos falando aqui, Solange diz assim, quando como a mesma comida, a oferenda, eu me aproximo mais das entidades. Não é que você se aproxime das entidades. Você lembra que eu falei, por exemplo, que a comida é preparada com magia, né? Que a nossa magia ela começa na culinária, na comida de orixá, na cozinha de orixá, né? Eu estou partilhando também da reenergização desse axé. Você não se aproxima da entidade só, você se alimenta do axé, da energia vital que está ali. Não só do nutriente, mas também da magia. Exemplo. Dá um exemplo dessa magia. Muita gente traz a categoria magia como uma ideia de magia branca e magia negra, né? E a gente sabe que essa ideia de magia é completamente errônea. A magia, ela é magia. Ela pode ser boa para mim e ela pode ser ruim, por exemplo, para a Natália. Ela pode ter um significado para mim. Magia é magia. E ela pode ter um outro significado para a Natália, né? Eu não tenho, por exemplo, quizila com comida nenhuma. Eu não tenho com comida nenhuma. Mas tem pessoas que não podem comer determinadas comidas que elas vão passar mal. Entendeu? Por quê? Você pode dizer que é alergia, você pode dizer que é EO, que é uma coisa que é contra, né? Que a gente diz que é contra, que vai me fazer mal, ou você pode dizer que é quizila, mas eu busco sempre a comida que me dá axé, a comida que me faz bem. Então, por exemplo, você vai ver a organização da alimentação no candomblé e nos terreiros, muito a partir dos rituais que vão ser executados e esses rituais de influência de grupos étnicos. Exemplo, eu até anotei aqui, os holodés, ou seja, os caçadores, né? Você vai para uma festa de Oxóssi, no candomblé, o que é servido? É servido um grande cozido com muitos legumes, é servido um grande churrasco, é servido coisas de milho, né? Então você pode encontrar o quê? A pamonha, e aí outros elementos que sempre vão relacionados à cultura da abundância, à cultura do milho, né? A cultura de Oxóssi. Muitas coisas torradas, muitas coisas cozidas. A fartura impera nessa festa, na festa de Oxóssi. O povo disse assim, vai ter festa de Oxóssi na casa do Pai Lincoln. Vamos, porque tem muita comida. E aquela comida, tenha certeza que a grande maior parte já foi oferendada, né?
Foi retirado ali uma parte para a oferenda por orixá. Uma outra ideia, né, de construção coletiva, ela vem a partir do ritual do Olubagé, né? Do ritual do Olubagé. O ritual do Olubagé, ele é um grande ebó, né? Um grande ritual de vida para a comunidade. De vida para a comunidade, que é o quê? Passa-se o mês inteiro de agosto pedindo misericórdia. Eu não sei se vocês já viram, né? Como é o ritual, os rituais de misericórdia que são feitos, os sabejés. Na cidade de Salvador é muito comum, no Rio de Janeiro também é muito comum. Aqui a gente faz nos terreiros mesmo. Que é o quê? O ritual onde a gente junta a comunidade, ou todas as pessoas que queiram vir, e naquele momento você vai fazer o sabejé, você vai passar as pipocas no corpo das pessoas e pedir saúde. Cada pipoca daquela representa uma chaga, um deburu, né? Um deburu. Então você pede a saúde. Você vai pedindo a saúde, vai passando, e quando termina, todo mundo vai comer, as comidas vão ser servidas no terreiro. O mês todo é feito, principalmente às segundas-feiras, para no último dia ritual, depois que é feito o ritual das oferendas, dos orôs, né, que são as matanças, são feitas aí, é feito, na verdade, o Olubagé, a grande festa do Senhor da Terra. Como é um ebó, eles pegam uma folha de mamona, né? Nós pegamos, na verdade, uma folha de mamona que é venenosa, e nós colocamos ali várias comidas de orixá, de todos os orixás. Ali vai colocar o feijão fradinho, que é feito o molocum, você coloca o acarajé, o acará, você coloca o milho branco, você coloca um pouquinho de pipoca, e todas as outras comidas, um pedaço de inhame frito, ou inhame cozido, ou batata doce cozida, que você queira colocar. Várias comidas, né? Aquela comida que é dada para você, tanto você pode comer no ritual, eu posso comer aquela comida que está ali, como eu posso fechar a folha, dizer, não, essa comida que me deram, eu vou dar de volta ao Rei da Terra. O que eu faço? Eu fecho a folha, passo no meu corpo inteiro. E aquilo dali é um ebó de cura na hora da festa. Então, eu posso escolher a cura ou comendo ou passando eu mesmo aquela oferenda no meu corpo. E aí eu deposito e devolvo, né, aquele ebó, geralmente para uma menina que está ali, né, ou uma senhora, recebendo com um cesto bem grande, aquelas folhas novamente, e aquilo dali vai para a natureza para ser o pedido de cura. Então, ou a pessoa come, ou a pessoa passa no corpo. Nós estamos falando de formas de ler, sentir e viver no mundo. Ah, professor, por que o senhor está falando tanto de macumba, tanto de candomblé, tanto de umbanda e tudo mais? Porque tudo isso é importante, por exemplo, para que a gente consiga nomear esse patrimônio, como já foi tão perguntado aqui, né? Nomear esse patrimônio. E, principalmente, entender as tecnologias que existem num espaço ancestral onde realmente ele é estereotipado até hoje, infelizmente, mas que, ao mesmo tempo, guardou tecnologias potentes para a vida. Ninguém quer ficar com esse conhecimento para a gente preso dentro dos muros do terreiro. A gente quer que ele saia, só que a gente quer que ele saia nomeado, né, referendado, para que ele seja também um elemento propulsor e promotor de uma luta antirracista. É essa a questão toda, né? É esse o cenário todo. Então, por exemplo, eu acabei de fazer agora, né, um grande candomblé aqui em casa, aqui na minha casa. Então, sábado passado teve saída de um Iaô de Loguedé, uma pessoa que se iniciou, e teve o fechamento de um ciclo de uma pessoa de Oxum. Então, teve uma grande festa, né, no sábado.
E um espaço que é importante ser falado, ou um momento que ele é importante, ou muito importante ser falado, é o momento em que você vai para o período de renascimento, né? Ou obrigação ritual dentro desse espaço, desse útero, que é o Roncó, onde todas as alimentações, todas as comidas de Roncó, elas são comidas feitas para a pessoa baixar o metabolismo. Todas as comidas são feitas para a pessoa dormir. Por quê? Porque é uma comida sem sal, é uma comida sem muitos temperos, é uma comida sem muitos ingredientes que não sejam aqueles da própria culinária do terreiro, né? Para que a pessoa baixe o metabolismo e possa dormir. Vem acompanhado também de muito chá, né, de muitos banhos, infusões, bebidas, para que a pessoa venha dormir, né? E dormir principalmente por quê? Porque ela precisa renascer. Então, o dormir, o ato de dormir ali, os 7 dias que ela passa dormindo, ela está morrendo e ela está renascendo. Então, digamos que o Tiago Tavares ele venha a se recolher para o orixá. Vai ser um sono gigantesco. Por quê? Porque a culinária ela já é direcionada, né? A pessoa que está ali, ela está sendo direcionada para isso. Fazer todo o processo de alimentação dos obrigacionados, né? Para que o metabolismo venha a baixar e a pessoa possa morrer. Então, morre o Lincoln e renasce o Xangô Tobi. Entendeu? E aí você vai entender qual é a dimensão que esse processo de alimentação, né? Ele também vai ter, por exemplo, na ritualística do nascimento do orixá, para além de se tornar uma oferenda, né? Não é só uma oferenda, é uma prática de vida que está sendo mudada ali, está sendo quebrada, porque lá é o momento em que a pessoa vai se ver, ela vai se encontrar com ela mesma, entendeu? Então não tem como você fugir desse espaço sagrado. O iniciado, ele não tem como fugir do Roncó. Quem quer ser iniciado tem que passar por esse rito de passagem, e esse rito de passagem, ele é pesado, né? Ele é pesado por quê? Porque é um rito de encontro. Você com a sua ancestralidade. Então, eu estou falando de magia. Estou falando de uma magia ancestral, em que ela é muito bem pensada para tudo isso acontecer e se visibilizar. E aí, gente, quando a gente, por exemplo, nomeia, né? Você precisa desbloquear o iPhone. Ai, que susto. Desculpa, deixa eu só tirar esse iPhone aqui desse negócio. Quando a gente começa a compreender esse cenário, um pouquinho só, a gente vê que tem muita coisa, né, para aprender, porque são outras perspectivas de viver que às vezes estão do lado da gente e a gente não consegue enxergar. Então, no nosso cotidiano, a gente não consegue, ou nunca foi ensinado a ser sensível para isso, né? Por conta de toda uma construção social e estrutural, que no nosso caso, que a gente vem falando aqui, é o racismo estrutural e religioso. E aí eu queria abrir para falas, questionamentos, intervenções de vocês nesse processo de pensar pedagogias da encruzilhada. O que vocês destacam? O que vocês destacam como, por exemplo, elementos do vídeo? Tem alguém aí? Tem sim, professor.
que vocês destacam como elementos, por exemplo, né, dessa visão ou dessa forma de viver, de ler, de viver, de interagir no mundo, que são, por exemplo, as pedagogias da encruzilhada, a forma de pesquisa, de intervenção que vão ser realizadas por vocês a partir daí? O que vocês destacam de elementos de curiosidade, por exemplo? Professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida, tá? Como que esses ensinamentos, tá? Estou falando de como eu vou preparar aquele baião para o mestre, e outras coisas mais. Esse ensinamento, ele é oral? Existe algum formato de catálogo dentro, né? Uma pergunta bem idiota, mas existe alguma forma de catálogo dentro desse terreiro, ou toda essa ancestralidade é transmitida oralmente? Pronto, tem duas questões já aqui que são super interessantes, né? Ana Paula, você pensa, por exemplo, vamos pensar de novo na constituição dos terreiros, né? A constituição do terreiro. Como é que foi? Pessoas que foram retiradas forçadamente das suas casas, dos seus contextos, né, em África, e trazidas para cá, que se juntaram para sobreviver. Então, você imagine, né, em todo esse cenário. Começa por aí. A partir do momento em que as sacerdotisas, né, dos vários territórios brasileiros, elas começaram a empoderar suas filhas e filhos a crescer em outros aspectos da sociedade, como, por exemplo, a disputa nos mercados de trabalho, né? Tem até um documentário, Ana Paula, que eu indico, chama-se Cidade das Mulheres. Eu acho que eu já falei dele aqui, de uma antropóloga chamada Ruth Landes, em que você vê as mulheres baianas falando justamente isso, né? Que as mães ficavam orgulhosas pelas suas filhas serem baianas de acarajé, mas elas também ficavam orgulhosas se elas fossem para os territórios de outras disputas. Então você vê, por exemplo, que muita coisa que a gente aprende no cotidiano do terreiro é a partir da prática, né? A partir da oralidade. Hoje você encontra muitos cursos, né? Muitos workshops, cursos de curta duração. O próprio professor Patrício, que já passou por aqui, ele tem livros escritos e pesquisando a comida de axé, né? A comida de terreiro. Muita gente hoje também escreve sobre isso na própria antropologia, na sociologia, na educação. Mas o cotidiano da magia você aprende na cozinha. E você aprende no cotidiano dos rituais, da ritualística. Eu pesquiso muito hoje a questão terreiro-educação, né? Então, terreiro-educação a partir da compreensão de que todos esses espaços existentes dentro do terreiro, né, eles são espaços educativos. Então, a cozinha ela é um desses espaços fundamentais, onde não adianta a gente ler 300 livros e querer fazer magia se você não sabe fazer uma comida. Então, começa por aí. Quando o Iaô nasce, né? Quando o Iaô nasce, ou seja, quando a pessoa acaba de se iniciar, o primeiro lugar que a gente coloca ele para aprender é a cozinha. Ele vai ter que aprender a cozinhar. Ah, eu não sei cozinhar em casa. Não tem problema, meu amor. Mas dentro do terreiro você tem que aprender. Porque é você que vai fazer a oferenda para o seu orixá.
Então, você não vai, por exemplo, pedir a Sayonara para comprar um amalá para Xangô, que é o meu orixá. Não. Ele não vai ter para vender um amalá para Xangô. Não é permitido ninguém trazer, por exemplo, um acarajé da Baiana para ofertar para Yansan dentro do terreiro. Não. Você tem que aprender com os seus mais velhos, as suas mais velhas, como é que você separa o feijão, como é que você quebra o feijão, como é que você tira a casca, como é que vai coar, quais são os elementos que você vai colocar ali para temperar. Para temperar que Yansan gosta mais. Se você coloca pimenta, tem um objetivo. Se você coloca insosso, tem outro objetivo. Se você coloca sem tempero, tem outro objetivo, né? E aí você vai... O acará, o bolinho de farinha. E aí você vai aprender a cozinhar. É uma prática cotidiana nossa, independente se você é rico, pobre, preto, branco, tem condições ou não tem. A primeira coisa que você vai aprender é cuidar dos elementos da cozinha. Então, geralmente, a gente vê uma grande resistência de pessoas que não têm práticas, né, no cotidiano de manipulação de alimentos. Quando chega dentro do terreiro, ela estranha. Tá entendendo? Ela estranha muito. Eu não sei cozinhar. Sabe não, amor, mas você vai aprender. Qual é o seu orixá? Oxalá. Ótimo, é mais fácil ainda. Como é que faz, pai? Você pega o milho branco. Milho branco é a comida de Oxalá. Lava o milho branco, olha se tem alguma coisa ali para catar, tirar alguma coisa que vem, coloca no fogo sem tempero nenhum. Só água. Pronto. Essa é a comida sagrada de Oxalá, só o milho branco. Né? Se você é de Obaloaê, você vai colocar a pipoca. Como é que é a pipoca, pai? A pipoca com dendê ou a pipoca sem dendê? Antigamente a pipoca era feita com a areia da praia. Hoje em dia não se utiliza tanto mais esse ritual. Você faz a pipoca sem óleo mesmo, né? E aí existem várias técnicas. Mas você vai aprender a fazer aquela pipoca sem óleo. Como é que é? Vamos esquentar a panela, aprender, ensinar. Cuidado para não queimar o milho. Coloca o milho no sol antes, para pegar um sol o dia inteiro, para a pipoca estourar direitinho. Né? Então, eu sou de Ogum, eu vou aprender o quê? Como torrar o inhame, né? Pode ser no fogo do fogão ou no fogo da fogueira. Como torrar os grãos. Então, você, independente de onde você vem, se você chega no terreiro, você tem que aprender a cozinhar, você tem que passar pela cozinha. E você pode ler todos os livros. Quando chegar na beira do fogo, é que você vai aprender o ponto de concentração com o seu mais velho ou a sua mais velha em relação à sua magia. Então, tem pessoas que vão ter objetivos específicos, né? Não, eu quero fazer um amalá para Xangô, para pedir um emprego, quero pedir um trabalho. E os rituais de Xangô, eles são muito fortes, porque eles são, amalás, geralmente eles são comunitários. Então, você vem para o amalá aqui em casa, você tem 30 pessoas, 40, 50, né? Rezando. Então, a pessoa chegou, ela vai receber aquele axé coletivo de 50 pessoas para o objetivo dela. Porque todas aquelas pessoas, depois que ela faz o amalá com aquela intenção que ela apresenta no barracão, para aquele ritual acontecer, todas as 50 pessoas vão fazer a oração para aquela comida específica, fazendo os seus pedidos, mas o pedido central é daquela pessoa. Então, eu vou pedir, eu vou fazer o amalá para pedir o trabalho. Então, eu vou colocar o que de oferenda em cima do amalá? O que é o amalá? O quiabo cortado, dependendo de qual orixá for, ele pode ser cortado